Pessoal, a pedido da minha amiga Mafalda, eu vou fazer esse vídeo falando sobre o trânsito de Júpiter. Então vamos começar pela conjunção que teve entre Júpiter e Saturno em Capricórnio no final de 2020. Aproximadamente a cada 20 anos, Júpiter e Saturno faz conjunção. E a última conjunção que eles fizeram foi em 2020, dando início ao ciclo Júpiter-Saturno, que aconteceu no signo de Capricórnio, no momento em que Plutão estava prestes a ingressar em Capricórnio. Plutão ainda estava em Sagitário, mas já estava prestes a ingressar em Capricórnio. Ou seja, é um grande ciclo com ênfase na energia de Terra. E a Terra fala sobre a matéria, né? Capricórnio fala sobre construção, entendeu? Construções grandiosas, um grande projeto, materializar algo grandioso, né? Essa é a energia de Capricórnio, que a energia de Capricórnio, quem rege Capricórnio é Saturno, né? Então é algo de bem grandioso que demanda paciência, planejamento, estratégia, tempo, né? Algo assim de uma hora para outra não. Tem que ter muita persistência, muita garra, um compromisso para eu conseguir materializar. Então, como é uma conjunção de Júpiter e Saturno, né, são os dois astros sociais. Eles fizeram uma conjunção em 2020, abrindo um novo ciclo. Um ciclo de construção a nível social, né? Então a gente vai falar de coisas que mexem com a estrutura da sociedade, esse ciclo Júpiter-Saturno. Vai falar sobre economia, entendeu? A gente pode falar, do modo geral, sobre progresso, produção, entendeu? Produção nacional, produção internacional, tudo isso, né? Então, começou essa conjunção em 2020, abriu o ciclo. Então, mais ou menos uns 10 anos, então de 2020 a 2030, a gente está na parte crescente do ciclo. É a parte em que a gente tem que colocar a mão na massa, entendeu? A gente tem que aproveitar agora a parte crescente para ir plantando as nossas sementinhas, entendeu? Para a gente ir planejando, colocando, executando, entendeu? Organizando tudo até a gente atingir o clímax, que vai ser quando? Quando tiver oposição entre Júpiter e Saturno. Porque na oposição, aí depois o jogo vira, entendeu? Aí vai para a segunda parte do ciclo. O que você fez até a oposição, que foi a parte crescente? Agora você vai colher os resultados. Você fez um bom plantio? Vai colher coisas boas. O seu plantio não foi tão bom? Então vai ter as consequências, né? Então, resumindo, é isso. E aí, o que acontece? Interessante que agora, nessa etapa aqui do ciclo Júpiter-Saturno, né? Ambos, tanto Júpiter quanto Saturno, continuaram em movimento. Eles não ficam estáticos ali, né? Então, nem Júpiter fica estático, Júpiter é o astro mais rápido, e Saturno também não. Saturno também se movimentou. Nem Júpiter nem Saturno estão mais em Capricórnio. Mas como a conjunção foi feita lá no signo de Capricórnio, ela ganha essa tônica de construção. Beleza? Aí, hoje, no momento, o Júpiter está em Touro, mas está no finalzinho de Touro, já prestes a ingressar em Órion. Então, a gente já pode focalizar e mentalizar essa energia do Júpiter em Órion, que é uma das grandes marcas da temporada de Touro, que vai ficar do final de maio até a metade de junho. O Júpiter vai transitar por Órion, né? E o que acontece? O Júpiter vai estar transitando em Órion, daqui a pouco eu vou falar, mas eu vou voltar a falar um pouco de Saturno, que eu já falei em vídeos anteriores, mas eu vou relembrar vocês. Saturno, esse ano, se eu não me engano, foi meados de março. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foi lá pro dia 12 de março que Saturno ingressou em Peixes. Eu sei que foi por aí, março.
E Saturno em Peixes, eu já tinha comentado. O que que é? É você colocar as suas metas, os seus sonhos, entendeu? Porque Peixes é aquela idealização, né? Qual é o seu grande sonho? Beira o impossível. Mas Saturno ingressando em Peixes, ele fala: é possível. Pegue esse seu grande sonho, seu grande idealização, essa coisa mágica de Peixes, entendeu? E vamos colocar disciplina, vamos trabalhar, entendeu? Vamos dividir as metas grandes em metas intermediárias, menores, que a gente vai chegar lá, um passo de cada vez, entendeu? Então, o Saturno está com essa energia. E ele vai ficar nessa energia durante 2 anos, né? E, enquanto isso, Júpiter vai ingressar em Órion. E olha que interessante. Antigamente, eu tinha uma certa dificuldade de aceitar o fato de que Órion era do elemento éter, até por não compreender muito bem o elemento éter. Então, eu associava o éter com o elemento fogo, porque eu percebia uma característica muito enérgica ali da energia de Órion. Mas, conversando com a Carla Hitt, que é a minha mestra, aí eu consegui entender melhor a energia do éter, e agora hoje eu já tenho consciência que o Órion ele é regido pelo elemento éter, e eu vou explicar para vocês. É o seguinte, o elemento éter ele se manifesta de diferentes maneiras em Órion e em Ophiuchus. Quando ele está em Órion, ele é mais terreno, entendeu? Ele está mais próximo da matéria. Em Ophiuchus, ele é é, mais para a quinta dimensão. Ele é um pouco mais distante dessa coisa materialista nossa, entendeu? Então, o éter está relacionado com a intenção. Quando Júpiter ele ingressar em Órion, o que a gente tem que cultivar? A gente tem que cultivar a nossa intenção de realizar os sonhos grandiosos que a gente tem com a energia de peixes. Então, para a gente materializar qualquer coisa, o primeiro passo é ter a intenção de materializar aquilo, entendeu? Se você quer, por exemplo, ganhar dinheiro, você tem que ter intenção de ganhar dinheiro. Como é que você vai conseguir alguma coisa sem a intenção? A primeira coisa, é fundamental ter a intenção. Então, o elemento éter é o elemento que fala da intenção. Então, final de maio, meados de junho, vamos procurar ter a intenção daquilo que a gente quer manifestar, entendeu? Ou procurar o que é, tipo assim, tudo que você tiver intenção desse período de Júpiter em Órion é o primeiro passo. Você tem que ter intenção de alguma coisa, entendeu? Então, se você está desmotivado, está para baixo, tente de alguma maneira ter a intenção de realizar alguma coisa. É o que o período está pedindo, né? Isso a nível pessoal e é claro que vai também para nível coletivo, até porque o ciclo Júpiter-Saturno é um ciclo social. Se a gente for pegar, por exemplo, eu achei muito interessante esse novo Papa, o Papa Leão, né? Ainda mais a linhagem que ele aborda. Com certeza, ele vai começar um grande ciclo, entendeu? No catolicismo, né? No cristianismo, mas não, vou colocar catolicismo, né? Então, no catolicismo, entendeu? Então, vai começar com a intenção, entendeu? Já começa agora ele sendo nomeado Papa, ele já vai ter a intenção de fazer alguma coisa, vai ser esse período de Júpiter em Órion, entendeu? Depois que Júpiter transitar em Órion, ele vai ingressar em Gêmeos. Aí Gêmeos, sim, é do elemento ar. E preste atenção que, assim, quando Júpiter ele ingressar em Gêmeos, que vai ser quando o Sol estiver ingressando em Órion, aí a gente vai ter uma quadratura entre Júpiter e Saturno, entendeu? Ou seja, vai estar
formando 90 graus, né? E essa quadratura vai marcar o que? A metade do ciclo crescente, metade da parte crescente do ciclo Júpiter-Saturno, entendeu? E vai marcar justamente no momento em que Júpiter ingressar em Gêmeos. E eu já falei também uma previsão que a gente vai ter que ter cuidado com as palavras que a gente fala, do jeito que a gente manifesta as nossas palavras, entendeu? Nesse período vai ser desafiador, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o elemento ar, com as nossas palavras, nosso verbo, entendeu? As nossas falas durante esse período. Vai ser bastante poderosa, principalmente se vier aliada com a energia do ciclo anterior de Júpiter em Órion, que fala das intenções, então a gente tem que fazer um link. A gente teve as intenções na época do Júpiter em Órion, agora em Júpiter em Gêmeos a gente vai manifestar na forma de pensamentos, ideias, estratégias, planejamento. A gente vai trabalhar a nossa mente para a gente conseguir materializar todo um processo. Então, quando a gente for verbalizar aquilo, a gente tem que verbalizar com sabedoria, para as pessoas certas, da maneira correta, prestar atenção da maneira com que a gente fala, saber ouvir, entendeu? O que a gente pode absorver de informação para contribuir para esse processo de manifestação. Então, é trabalhar nessa maneira o elemento ar, né? Então, essa vai ser a parte mais desafiadora, porque vai envolver uma quadratura, né? E engraçado, porque o Júpiter vai transitar muito rápido, tanto por Órion quanto por Gêmeos. Depois, ele vai ingressar em Câncer. Mas isso já vai ser depois de alguns meses. Quando Júpiter ingressar em Câncer, aí ele vai fazer o quê? Um trígono com Saturno em Peixes. E o Câncer, ele é do elemento água, entendeu? Então aí a importância de a gente trabalhar muito bem o ciclo do Júpiter em Órion e Júpiter em Gêmeos. Que essas duas etapas da manifestação é muito importante. A intenção, o planejamento e as ideias. Só que de que adianta você ter um planejamento, as suas ideias, se você não ressoa, se você não vibra com aquilo lá? Se o seu íntimo, o seu interior não está em ressonância, entendeu? Se você não tem um sentimento, uma emoção com esse projeto que você está realizando. Então, o período de Júpiter em Câncer, que vai fazer um trígono, está favorável para você trabalhar as suas emoções em relação ao que você deseja construir, mentalizar, né? Então, aquela fase de você colocar os seus sentimentos naquilo lá, entendeu? De você já ir se visualizando, você realizando, que você já vai estar mais próximo de manifestar, entendeu? Então já é a hora de você começar a visualizar, a você sentir como é que você vai estar naquele momento. Então, onde pôr as suas emoções, você já se imaginar, entendeu? Naquele momento, né? No momento manifestado, entendeu? Já, e começar a visualizar. Você pode até fantasiar um pouco nesse momento, entendeu? Para você criar uma conexão, entendeu? Com o projeto que você está desenvolvendo. E é importante porque isso é o que Peixes pede também, né? Peixes pede para você não desistir dos seus sonhos, entendeu? Continuar acreditando, criando essa conexão, né? E isso vai criando um certo carisma ali, entendeu? Com o seu projeto. E aí, depois que você colocou a sua emoção, você teve a intenção, fez as suas estratégias, seus planejamentos, teve uma conexão com aquilo que você está criando, colocou sua emoção naquilo lá, você já consegue sentir, visualizar, você já se empolga com o projeto. Vem a parte
em que Júpiter vai ingressar em Leão, né? Então isso já é para o ano que vem. Mas eu já estou abordando aqui. Que Júpiter vai ingressar em Leão depois que transitar em Câncer, né? Inclusive, eu acho que vai ser bem no final do ano que vem, mas ele vai ingressar. E com Júpiter em Leão, aí vai entrar a energia do fogo, porque Leão é do elemento fogo, né? Então, o fogo vai falar para a gente colocar em prática aquilo que a gente idealizou, né? Então, é hora de você fazer pequenas ações e começar a cumprir as suas pequenas metas no período de Júpiter em Leão. E engraçado porque Leão é uma constelação muito grande, então ele vai ficar um bom tempo transitando por Leão, né? Certeza que vai ficar, aí vai ficar o 2027. Eu vou até olhar direitinho, gente, porque eu não sei de cor as datas. Mas se eu não me engano, ele vai ficar o 2027 inteirinho lá em Leão, entendeu? Vai ser muito tempo Júpiter transitando em Leão. Então é para a gente colocar em execução. É a parte que a gente tem que colocar nossa energia mesmo, nosso empenho e conquistando etapa por etapa. E cada etapa a gente comemorar, celebrar, entendeu? Porque aí a gente vai estar mais próximo de alcançar a manifestação do nosso objetivo, entendeu? Para que, enfim, depois Júpiter vai ingressar em Virgem. E quando Júpiter ingressar em Virgem, vai ser a manifestação, entendeu? Daquele nosso sonho que a gente sonhou lá em Peixes. Apesar de que aí o Saturno já provavelmente ele já nem vai estar mais em Peixes. É bem capaz dele já estar em Áries, mas não tem importância, porque como foi um processo de intenção, de pensamentos, ideias, conexão e emoção e ação, né, para depois vir a manifestação, é como se a culminância desse processo dos 5 elementos viessem com Virgem, entendeu? Quando os seus sonhos vão começar a dar os primeiros frutos, os seus sonhos vão mostrar os primeiros resultados, entendeu? Lá quando Júpiter estiver transitando em Virgem. Então, quando Júpiter ingressar em Virgem, para quem trabalhar bonitinho durante esse período, quem trabalhar com afinco, dedicação, obedecendo todas essas etapas que eu falei do processo de manifestação, vai colher bons resultados em Júpiter em Virgem. Entendeu? Até porque Virgem é a constelação de Terra que tem energia complementar a Peixes, né? Então, se for bem trabalhada, vai vir como complemento aí, que bonito, né? A simbologia, né? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Sobre esses trânsitos que Júpiter vai fazer. É claro que durante todo esse trânsito longo, Júpiter vai ter várias nuances, porque Júpiter vai fazer vários aspectos durante esse tempo, entendeu? E depois vai chegar um momento, bem depois da culminância, olha que legal, vai ter a culminância com Júpiter transitando em Virgem, e depois Júpiter vai fazer oposição a Saturno. Então a gente vai estar fechando, entendeu? A parte crescente do ciclo, para depois a gente colher mais resultados ainda, entendeu? A gente vai começar a manifestar os resultados de Júpiter em Virgem, por mais que esteja ainda na fase crescente, e depois a gente vai começar a colher os resultados também na parte decrescente, onde a gente vai precisar fazer algumas observações, ajustes, né? E preparar o terreno para a nova conjunção, que aí vai ser 10 anos de ajustes, né? De observação, para depois na nova conjunção de Júpiter e Saturno, a gente ter um novo ciclo, entendeu? Porque aí de novo vai ser num signo de terra, né? Essa conjunção. Que 20 anos vai sendo por um bom tempo no mesmo elemento. Aí depois de, se eu não me engano, 200 anos, muda o elemento, né? É assim que funciona, tá?